Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores e hoje vamos conversar no nosso espaço de entrevista com a Jorge Sousa, mais um seminarista que será ordenado sacerdote no próximo dia 27 de junho. Mas antes disso, vamos à atualidade da Diocese Açoriana. A 46ª Assembleia Plenário do Conselho Presbiteral foi adiada pela segunda vez. Prevista para a próxima semana, entre 21 e 24, foi adiada por causa da pandemia. Os pormenores são com Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores. A decisão do Bispo de Angra de adiar uma vez mais a reunião deste conselho importante para o governo da Diocese foi concertada com os sacerdotes participantes, disse ao Igreja Açores Dom João Lavrador. Apesar da Igreja ter já dado provas de respeito pelas condições sanitárias e ter sido desde o início da pandemia a primeira a assegurar o cumprimento estrito das regras sanitárias na celebração pública do culto, reduzindo a menos de 1/3 da capacidade instalada o número de participantes em cada uma das celebrações, a decisão reflete a percepção de que todos os sinais são importantes e, neste momento, é preciso que fique claro que a pandemia ainda não terminou e que exige de todos e de cada um sinal claro de responsabilidade, sobretudo em São Miguel, onde a pandemia ainda continua com números bastante relevantes. A reunião ficou, contudo, sem data para a sua realização. O Conselho Presbiteral deste ano, segundo da caminhada sinodal, propõe-se a refletir sobre o papel do padre evangelizador, focando a evangelização e o padre como homem de Deus. O Conselho Presbiteral é o órgão de consulta do Bispo diocesano, no qual têm assento como membros natos o vigário-geral, dos vigários episcopais, o vigário judicial, o icônomo diocesano, o reitor do Seminário Episcopal de Angra e os presbíteros diretores dos serviços diocesanos de pastoral e das duas comissões diocesanas. Integram ainda este conselho o ouvidor de cada uma das 17 ouvidorias, um representante dos assistentes dos movimentos e obras de apostolado, um representante do cabido e colégio de consultores e um representante dos religiosos presbíteros. Por designação do bispo pode ainda haver convidados eventuais, o que não estava prevista para esta Assembleia Plenária. As renovações das promessas sacerdotais das ilhas de São Miguel e Santa Maria acontecem a 25 de junho na matriz de Ponta Delgada ao meio-dia. As ordenações sacerdotais acontecem às 16 horas do dia 27 de junho na Igreja de São José. 25 anos de episcopado a 30 de junho. Dom António de Sousa Braga, bispo emérito de Angra, marcou a diocese e o clero que com ele trabalhou. O cônego Hélder Fonseca Mendes, vigário-geral da diocese de Angra, recorda a confiança e a escuta e o seu caminho ao sabor do espírito do Concílio Vaticano II. Eu guardo dele a confiança que depositava nos seus colaboradores mais próximos e o seu modo de abordar, que era sempre através de perguntas e de respostas que as pessoas iam dando, então é que ele elaborava a decisão mais conforme à vontade ou à necessidade da diocese e ao mesmo tempo àquilo que as pessoas iam respondendo. Guardo também a admiração que ele tinha pelo espírito do Concílio Vaticano II e pelo Papa Paulo VI, a sua formação na área das ciências sociais e o seu conhecimento da doutrina social da Igreja, que davam um sabor muito próprio à sua ação pastoral. E parece-me que diante do António nós estamos perante um trabalhador incansável na vinha que é a Igreja nos Açores, que ele tão bem conhece em todos os recantos de cada uma das ilhas, até que a doença o afeta, reduzindo a sua capacidade de trabalho. O mariense que em 1996 passa a conhecer cada recanto da Diocese de Angra. Nos últimos anos que convivi com ele, o modo como soube levar a sua cruz, quer a cruz da ordem episcopal e da missão, quer a cruz da doença, pela sua oração e pela sua paciência. E, sobretudo, o trabalho ao longo de 20 anos em todas as ilhas, e tive a possibilidade de 10
desses anos de acompanhá-lo de perto como vigário-geral, em momentos muito luminosos e de muita alegria, momentos difíceis, de tempestades e de escuridão, dentro e fora da Igreja, em várias calamidades, acidentes, vicissitudes que a nossa região passou, e José António estava sempre aí presente. Finalmente dele guarda a sua simplicidade, a sua bondade, a sua proximidade e desprendimento, a sua descontração e entrega, sempre a tempo inteiro, quer a Deus, quer ao povo, de que me sinto parte. E é essa memória que guardo e que gostava também de me associar a celebrar agora nestes 25 anos de ordenação episcopal. Um bispo que, para o vigário-geral da Diocese de Angra, marca a história da Igreja nos Açores pela proximidade e por ter criado o Conselho Pastoral no ano 2000 e que se mantém até hoje. Dom António de Sousa Braga ordenou mais de meia centena de sacerdotes, cerca de um terço do clero no ativo atualmente. Sempre tereis pobres entre vós é o nome da mensagem do Papa Francisco para o 5º Dia Mundial dos Pobres, que se assinala a 14 de novembro deste ano. Piedade Lalanda, diretora do Serviço Diocesano da Pastoral Social, garante que a escolha do título pretende contrariar a indiferença. Eu queria destacar o facto de o Papa ter utilizado a frase sempre tereis pobres entre vós. E aparentemente esta frase pode-nos pensar que a pobreza é uma fatalidade, mas o que ele no fundo nos diz é para estarmos atentos, ou seja, para não cultivarmos a indiferença. Nem a indiferença, nem a culpabilização. E o Papa é extremamente moderno, atual, quando vai buscar o exemplo das mulheres que têm uma sensibilidade talvez maior, mais trabalhada para estar atentos ao sofrimento dos outros. Mas ele usa esse exemplo não para nos dizer que são as mulheres que devem cuidar dos mais pobres, mas sim a humanidade deve estar atenta aos mais pobres. E ele faz inclusive a referência que o individualismo é cúmplice da geração da pobreza. E por isso é preciso intervir com estratégias novas, porque existem novas formas de pobreza. E inclusive ele refere o impacto que a pandemia teve ou está a ter no aparecimento, na geração de novas situações de pobreza, e que para isso é preciso estratégias diferentes, estratégias de aproximação às pessoas. E eu aqui alertava o ênfase que nós damos a este aspecto. O Serviço Diocesano da Pastoral Social elaborou um guião de intervenção das paróquias nestas situações da pobreza ou da desigualdade social, e um dos alertas é exatamente esse. O ir ao encontro das pessoas e não esperar que as pessoas venham ao encontro das instituições. Para Piedade Lalanda, este é, sobretudo, um momento de reflexão. E eu acho que neste momento é fundamental pensar, inclusive na região autónoma dos Açores, o que é que estamos a fazer, não só para combater a pobreza que já conhecemos, mas essa pobreza que não conhecemos. Onde é que está a intervenção do Estado, a intervenção do Governo, a intervenção em parceria com as instituições de solidariedade social, inclusive os centros sociais e paroquiais que existem um pouco por todos os Açores. Portanto, é fundamental esta intervenção, aumentar a sensibilidade das pessoas, porque a indiferença, sem dúvida, que ao mesmo tempo que ignora a realidade da pobreza, tem um lado perverso, que é culpabilizar os pobres pela sua situação. E isto é um dos aspectos que o Papa também chama a atenção, é que esta forma de culpabilizar os pobres, de colocar os pobres à margem como culpados da sua situação, é a antítese da democracia, é a antítese de uma sociedade que quer ser justa e que quer combater as desigualdades sociais. O Dia Mundial dos Pobres foi instituído em 2017 pelo Papa Francisco e pretende que as pessoas em situação de pobreza estejam no centro da ação da Igreja. A iniciativa partiu do mote dado pela cantora Vânia Dilac e rapidamente foi acolhida pela comunidade paroquial dos Mosteiros através do seu pároco, o padre Marco Sérgio Tavares. A plataforma online Macobo quer ajudar as vítimas de Cabo Delgado em Moçambique. Eu estava a ouvir um noticiário na Antena 1 e, por acaso, a cantora Vânia Dilac estava a falar de um projeto, de um grupo de pessoas, da qual ela é responsável cá em São Miguel, de uma organização internacional, Care for Children. E então falava da situação, que tem sido altamente difundida nos meios de comunicação social, sobre Cabo Delgado em Moçambique, e essa angariação que eles estavam a levar através de uma associação chamada Bocobo. Pensei nisso, depois falei com algumas pessoas aqui na paróquia e disse, olha, por que
porque não também fazermos uma pequena coleta ou pedir às pessoas que adiram a este projeto. Além disso, naquela semana mesmo, o sítio do Igreja Açores também tinha noticiado algo relacionado com o assunto e da ajuda internacional que a Igreja também está a fazer, então é a altura certa. Aproveitei um domingo em que havia a celebração da Eucaristia do Império da Santíssima Trindade, e uma vez que ainda estamos em tempo de pandemia, não é? Que não pode haver grandes festas e grandes ajuntamentos e não se pode comemorar as coisas como se comemorava no passado, então quis já também um sentido àquele dia de Império, no sentido da comunidade cristã chegar um pouco mais à frente e também se sentir responsável e colaborar neste projeto e noutros, não pensando apenas que o Covid tome conta da nossa vida, que agora só há Covid e não há mais nada. Noutras partes do mundo, e às vezes bem perto, há pessoas que estão a sofrer. Uma causa que tocou a comunidade dos mosteiros, apesar de ser difícil quantificar o total das ajudas. No final da Eucaristia, eu pedi à Vânia Dilac que viesse cá aos mosteiros e explicasse às pessoas um pouco o que é o projeto e da seriedade do projeto, porque nós mandamos dinheiro para as causas e às vezes não sabemos como é que dinheiro é emprego, não é? E ainda para mais uma situação tão séria e tão longínqua como é o caso de Moçambique. Além disso, essa plataforma de ajuda tem NIPs, portanto tem contas bancárias abertas com esse fim, por isso não é muito fácil de controlar, porque provavelmente houve também muitas pessoas mesmo daqui que fizeram diretamente a transferência bancária para esse projeto. Não é muito fácil de contabilizar, digamos assim. O interessante é que as pessoas ficaram despertas, porque afinal ouvem as notícias e acham que Moçambique é alguém lá longe, e então ouvir de viva voz uma pessoa que é natural de Moçambique e explicar as causas do sofrimento do seu povo, nomeadamente as crianças, não é? Que são utilizadas para crianças soldado. Eu penso que isso despertou nas pessoas a curiosidade e, ao mesmo tempo, o sentido de solidariedade e de caridade para com o próximo. O padre Marco Sérgio Tavares lembra que é possível sempre contribuir e que toda a informação está nas redes sociais da artista miquelense Vânia Dilac. Igreja a ler com o padre José Júlio Rocha. Diana Marcum é talvez um nome que não nos diga muito. Mas se nos dissessem que ela venceu um prémio Pulitzer e que escreveu um livro sobre a Ilha Terceira, os seus habitantes e os seus imigrantes, talvez isto nos dê algum entusiasmo. Diana Marcum é californiana, jornalista do famoso Los Angeles Times e ganhou o prestigiado prémio Pulitzer por uma reportagem escrita sobre os trabalhadores de Central Valley, na Califórnia. Em 2015, o Central Valley, um lugar eminentemente rural e agrícola, onde vivem milhares de imigrantes açorianos, grande parte deles aqui da Ilha Terceira e também de São Jorge. Com fortes ligações à comunidade portuguesa na diáspora californiana, Diana Marcum decidiu seguir alguns dos imigrantes na sua visita aos Açores e conhecer as suas origens, vindo a desembarcar na Ilha Terceira. O resultado dessa passagem pela nossa terra foi um livro, o livro que vos apresento hoje, da editorial Cultura, intitulado A 10ª Ilha, que podemos encontrar nas livrarias, nos quiosques, nas tabacarias, por aqui. Quase todos os cenários do livro se passam entre a Califórnia e a Ilha Terceira. É um livro de micronarrativa, entre autobiografia e romance, uma espécie de livro de memórias por temas, dos tempos em que a autora andou por cá e conheceu várias personagens, lugares e acontecimentos. Referindo-se a este livro, o jornal Los Angeles Times escrevia que esta obra capta de forma magistral o espírito da saudade
da portuguesa saudade e oferece-nos uma história que não deixará nenhum leitor indiferente. Nesta obra vemos lugares, pessoas e acontecimentos que nos são familiares, tratados por alguém que vem de fora, e é sempre uma delícia repousarmos a nossa leitura em algo que é nosso e que de alguma forma expande para o mundo a nossa pequena beleza de ilhas misteriosas, misto de Atlântida e mistério. Ler a 10ª ilha será, porventura, uma forma de nos conhecermos melhor pelos olhos de outrem. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Pedro Almodóvar é o cineasta que gosta de olhar para o lado escuro da vivência humana. Os seus personagens são pessoas sem condição ou que viajam entre as várias fronteiras existenciais conhecidas. O seu último filme é uma curta-metragem em que a atriz Tilda Swinton apresenta um monólogo telefónico com um homem que desapareceu da sua vida há apenas 3 dias. Se a história parece familiar, é porque o é. Anna Magnani e Ingrid Bergman filmaram muitos anos antes esta peça de Jean Cocteau intitulada A Voz Humana. A versão italiana pode ser vista no YouTube com legendas em espanhol, gratuitamente. É muito dramática, uma grande representação de Magnani e uma prova de fogo em relação à força da sua presença no ecrã. A versão de Almodóvar é menos emocional, mais cerebral, mais estética e autoconsciente, mas, sobretudo, muito mais contemporânea. O estatuto da mulher na sociedade mudou muito nos últimos anos, no sentido é que são agora muito mais autónomas e independentes. Daí que a abandonada agora apareça como alguém de sucesso e cujo único erro parece ter sido aceitar um romance bastante autodestrutivo. Permite-se assim o estabelecer de uma reviravolta, uma mudança de condição na qual ela se liberta do sentimento de derrotismo em que antes estava. Torna-se, portanto, obrigatório ver aqui uma lição válida para todos. Se o amor é vivido como uma escravidão, então não merece esse nome e deve ser evitado a todo custo. Um santo domingo, bom visionamento, uma boa semana para todos. E hoje ficamos a conhecer o terceiro futuro sacerdote da Diocese de Angra. Está para muito breve a ordenação dos 3 novos sacerdotes, a 27 de junho. Neste programa vamos conhecer um pouco melhor Jorge Sousa. Ele tem 38 anos, tem um percurso um pouco diferente dos seus colegas. É natural de Ponta Garça, na ouvidoria de Vila Franca do Campo, e está connosco neste espaço de rádio. Obrigada por estar connosco no Igreja Açores. Olá, Tatiana, obrigado pelo convite, Jorge. Obrigado. Como é que te podes apresentar aos nossos ouvintes? Descreve-nos um pouco este teu percurso cheio de avanços e recuos. De avanços e recuos, de algumas indecisões, porque faz parte. Sim, sem dúvida. Tenho 38 anos, como a Tatiana disse, sou natural de Ponta Garça, eu diria de Vila Franca do Campo, e ser padre fazia parte dos meus planos desde criança. Nasci numa família cristã, com muita influência pela minha avó materna, que era viúva e com quem vivi durante muitos anos, e de certo modo esta espiritualidade e a piedade popular foi recebida da minha avó, principalmente. Já na última semana o João Silva falava exatamente da avó materna. As avós têm um carisma especial, são as primeiras grandes catequistas, são aquelas que nos ensinam a rezar, as primeiras orações, que têm mais paciência, não é? Enquanto que os nossos pais estão a trabalhar, aliás, eu muitas vezes ia para a missa com a minha avó,
A minha mãe é padeira, o meu pai era polícia, atualmente reformado, e trabalhavam por turnos. E a minha avó era aquela que me acompanhava. Nós fazíamos aquela geografia de descer o outeiro, ir à igreja e voltar. É que tinha tempo para ti, sim, não é? Sim, sem dúvida, a minha rica avó. E entretanto, em casa eu fazia parte das minhas brincadeiras, mas não é isto que faz o facto de brincarmos com um chale e fazer uma casula, ou pegarmos numa bolacha e fazermos uma hóstia, ou batizar e casar os bonecos da minha irmã mais velha. Não é isso que nos faz. Claro que isso vamos crescendo e vamos vendo e vamos conhecendo, criando intimidade com Jesus. Outra pessoa que influenciou muito foi o meu pároco, o pároco de então, o padre José Gorgor, já falecido, que era um padre muito dinâmico, muito próximo das pessoas, um senhor já com uma certa idade, mas tinha uma espiritualidade e era um jovem no falar, no interagir com as pessoas. E claro que nós vamos crescendo e chega uma altura em que eu tenho um primo que é franciscano, Frei Luís de Sousa, e entretanto chegou uma altura que eu gostava de ser franciscano. Comecei a ler muito sobre a vida de São Francisco de Assis, aquela vida simples e humilde, e entretanto pronto, fui falando com o meu primo, fui falando com outro senhor franciscano também, e só que a gente chega aí aos 15, 17, 18 anos, ao 12º ano. Acho que é numa altura em que nós vivemos numa comunidade em que toda a gente vai a catequese, ou pelo menos no meu caso, e naquela altura, toda a gente vai a catequese, acreditamos que toda a gente tem a mesma fé, não é? E quando nós chegamos ao ensino secundário, 11º, 12º ano, começamos a ver que os outros colocam dúvidas que nós nunca usamos colocá-las. E as prioridades mudam também? Sim. Para a maior parte dos jovens, sim. Sem dúvida. E a dada altura disse, se calhar não é esta a vida que eu quero, pronto. Mas cá dentro, muitas vezes, eu recordo o meu pároco que fazia, e faço ainda hoje, a poucos dias de ser ordenado padre, se Deus quiser e se o homem permitir, é uma pergunta que eu faço ainda muitas vezes, que foi incutida por o meu pároco da altura: Senhor, que queres de mim? Senhor, que queres que eu faça? E esta pergunta, de facto, eu fiz-la várias vezes ao longo da minha vida, principalmente em grandes momentos de aflição. O que é que eu faço? Vou nova para a universidade, vou trabalhar a uma vaga ali, será que eu vou concorrer? Pronto, eu fui sempre adiante. O que é que foste fazendo, entretanto? Entretanto, ainda na minha comunidade fazia parte do grupo de jovens, poucas vezes era acólito, estava inserido no grupo coral, no movimento dos Romeiros, que é um movimento que eu respeito muito, o grupo coral também, que eu já referi. Nos momentos de oração que a paróquia desenvolvia. Na minha paróquia nós tivemos a felicidade de ter uma congregação religiosa, as Servas de Nossa Senhora de Fátima, que trabalhavam muito no âmbito da catequese, na juventude. Ou seja, toda a minha vida foi sempre envolvido nas coisas da igreja. Eu vinha da escola, se não era grupo de jovens, era o ensaio do grupo coral. A minha mãe dizia: tu estás sempre entre as saias das freiras, ninguém te vê em casa. E pronto. Entretanto, depois acabei o 12º, fui trabalhar no ramo da construção civil. Gostei imenso de trabalhar na construção civil, no departamento de recursos humanos. Fui sempre aperfeiçoando, tirando algumas formações nesta área. Mas várias vezes, eu recordo em 2007 eu vim à terceira, o grupo coral da minha paróquia veio à terceira, à missão nova do Padre Diniz, na Feteira. E naquela altura o meu contrato de trabalho estava a terminar. Eu tinha um serviço, gostava daquilo que eu fazia, percorria as várias ilhas, nós tínhamos obras, fazia a ligação entre as obras nas várias ilhas e os engenheiros. Tinha a possibilidade, recebia muito bem, tinha a possibilidade de viajar e de conhecer outras ilhas, outras localidades, a par do trabalho. Mas faltava sempre qualquer coisa. Sim, e eu recordo-me, quando eu vim cá em 2007, o meu contrato de trabalho estava a terminar e disse: bem, foi a primeira vez que eu vi seminaristas. Foi aqui na terceira, e eu recordo-me de alguns, aquela energia, disse: pá, aqueles jovens têm essa coragem, se calhar, olha, o meu contrato de trabalho está a terminar, e se calhar vai ser este ano que eu venho para cá para a terceira, para o seminário. Algumas vezes eu dizia à minha mãe que gostava de ser padre, ela não achava muita piada. O meu pai sim, se calhar por influência, pelo fato de ter um primo em primeiro grau que é franciscano, se calhar influenciou mais um bocadinho. Entretanto,
eu chego a São Miguel já naquela oportunidade, naquela ideia de okay, vou ser despedido, vou para o seminário este ano, e acontece que eu fico efetivo. Aumentar o meu ordenado até, e disse, se calhar Jesus não quer isto de mim. Apaixonei-me também, recordo-me que muitas vezes eu ia para claro que ia jovem, com 23, 24, 25 anos, pegava no carro e ia, pronto, combinávamos um cafezinho. Eu, como sempre vivi muito próximo da Eucaristia, a Eucaristia é fundamental na minha vida, então antes de tomar o cafezinho, ia a outras paróquias, e eu recordo-me numa das freguesias, não vou dizer o nome, estava lá um senhor padre jovem, e eu dizia, aquele jovem, aquele senhor padre, eu via-me ali, era uma coisa que me faltava. E pronto, entretanto depois fui à universidade, inscrevi-me, matriculei-me em Educação Básica, ensino primário, não concluí o curso, faltou as matemáticas, mas um ano terminava. Mas depois, as malditas, não é? Sim. E entretanto acontece que sentia sempre um vazio dentro. Não é que não fosse feliz, mas faltava alguma coisa. E nos vários retiros fiz parte da Associação XTO, onde fazíamos tínhamos várias iniciativas, vários retiros, encontros com jovens, e acontece que muitas vezes eu perguntava, Senhor, o que é que ajuda-me a discernir, o que é isto, será que vou, o que não vou? E até que um dia falei com um senhor padre que eu admiro muito, com o padre José Borges, de Vila Franca, era quase como um diretor espiritual, e também o padre Jason, que era o meu parco na altura, e eles falavam, porquê é que não vais para o seminário? O senhor já tem 26 ou 27 anos, isso já não faz sentido nenhum agora. E então recordo uma conversa do padre José Borges, que foi, ou decides, ou essa resposta ou esta ansiedade vai-te acompanhar ao longo da tua vida. Entretanto, houve uma oportunidade de ir, a Diocese necessitava de um colaborador para lecionar Educação Moral e Religiosa Católica na Ilha do Pico, e para quem tinha vontade de fazer qualquer coisa em nome da igreja e sentir-me útil em nome da igreja, aceitei. Pronto, saí do serviço onde eu estava e fui para o Pico. Foi de facto uma experiência magnífica. Chegar a São Roque do Pico, eu não conhecia o Pico, não conhecia ninguém do Pico. Cheguei a uma escola com inicialmente 48% de alunos, os restantes 52 estavam da PS, e entretanto eu fiz das aulas, claro, quando eu cheguei lá tentei perceber o que é que eles faziam, o que é que eles gostavam, e a maior parte do pessoal dizia que gostamos de ver filmes. Disse, não vim de São Miguel para cá trabalhar no cinema. Comecei a estudar o programa da disciplina, e o programa é muito, mas muito bom. E disse, temos aqui, podemos fazer 1001 coisas, se calhar alguma vez vamos ver alguns filmes, no entanto vamos cumprir o programa, porque o programa é muito importante, e nós cristãos pecamos por ignorância. Se calhar o caminho mais fácil é mostrar vídeos, se calhar o caminho mais fácil é dispor o telemóvel aos alunos e o computador para estarem nas aulas, mas isso não forma cristãos. E nem sequer cristãos, mesmo porque a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica é muito válida na questão de despertar para o diálogo com a cultura, o diálogo com a religião, o diálogo para quebrar os preconceitos, o conhecer, o diálogo ecuménico. Eu tive a felicidade de ter alunos de Testemunhos de Jeová, evangélicos, uma menina muçulmana, e só enriquecia as aulas. As aulas eram diálogos, como é que vocês celebram isso? Ou nós celebramos assim, e era tão bonito e tão belo, e ajudava-me a mim, enquanto colaborador docente, e também os próprios colegas, era muito bom. E entretanto, aos poucos e poucos, os alunos, cheguei à escola com 48% de alunos, levava o violão, as aulas eram sem falar, passado um mês e meio estava com 98% de alunos. A colega da PS dizia, roubaste-me os alunos, eu estou sem aulas. Eu disse, olha, se calhar já te pode colaborar. E fazíamos muitas campanhas de voluntariado, chegávamos a ir à Santa Casa, no âmbito da natureza também, e trabalhávamos juntos. Não é que eu estava da minha colega, eu sentia-me feliz, né, porque o Espírito Santo, de certo modo, agiu em mim. Mas também fiquei um bocado triste porque a minha colega, a Sara Sousa, ficou sem alunos. E no ano seguinte eu fiquei com 100% de alunos e reabri o secundário, coisa que já não havia há mais de 20 anos naquela escola. De facto, o Espírito Santo começou a agir, a escola tornou-se pequena para mim. Começámos a fazer retiros com os jovens, inicialmente do Conselho de São Roque do Pico, e depois eu disse, vocês agora têm que fazer uma coisa, que é
os vossos colegas, e vejo os comentários no Facebook, os vossos colegas das lajes a perguntar o que é que se passa, o que é que vocês estão a fazer nas aulas de educação moral e religiosa católica, vocês estão a sair, fazer dinâmicas, passeios, retiros, já também gostava de participar. E okay, agora vocês vão falar com eles, se querem participar, são vocês agora, discípulos, mas também apóstolos, e levar esse testemunho. E depois foi assim, o primeiro retiro foi em São Roque, o segundo retiro foi pelos lados das lajes, na freguesia de São João, e depois a última parte era a Madalena. Talvez era o grande objetivo de também chegar à Madalena, porque é a grande urbe lá da ilha, e entretanto fizemos também um retiro com 80 e não sei quantos jovens. Eu quando cheguei ao Pico tive o apoio incondicional do padre Marco Martim, e quando disse, senhor, eu vim para cá colaborar, estou na escola, mas se o senhor precisar de alguma coisa cá, nível de catequese e essas coisas todas, aquilo que o senhor precisa, ok, força, mas atenção, vocês em São Miguel fazem retiros com muita gente, aqui vai aparecer meia dúzia. Eu disse, ok, olha, a igreja também começou, a igreja começou com 12 apóstolos, e hoje somos milhões. O retiro mais pequeno que eu fiz foi com 37 e o maior com 83. Acontece que e depois fomos criando momentos de espiritualidade. Eu trazia o projetor de vídeo para casa, vamos ver vídeos, vamos ver filmes, mas não nas aulas. Se calhar eu morava ao lado do convento de São Pedro de Alcântara, trazia o projetor, dizia aos alunos a sexta-feira à noite, tragam mantas, fazíamos cinema ao ar livre. E depois os debates nas aulas, criámos o grupo de jovens Pedras Vivas, e isso aos poucos e poucos, a própria comunidade. Eu fiz, por causa da escola, uma mini comunidade para a comunidade. Alunos que não estavam na catequese voltaram para a catequese, alguns que estavam assim mais afastados da igreja, e dar essa possibilidade de, não só na escola, porque também tinha que respeitar, eu tinha alunos de testemunhos de Jeová, evangélicos e a menina muçulmana, eu tentava sempre adaptar para não ferir também os outros e procurar mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, como dizia o Papa João XXIII. E a dada altura uma senhora que me diz, que era a minha vizinha do lado, que disse, porque é que o senhor vai para padre? Então se eu chego aqui não te conhece de parte nenhuma, queria o grupo de jovens, eu tenho imensa saudade, eu chegava à igreja, ao adro da igreja, os meninos estavam lá à minha espera, eu fazia com eles aquilo que a minha avó fazia, pegar na mão e benzer, na altura do Evangelho. Pronto, e isso tudo, Tatiana, fez-me pensar que se calhar eu podia ser útil à igreja. E pronto, claro que havia uma outra possibilidade. Que e o Pico emociona mesmo. Sim, sem dúvida. Deixa uma marca muito... No fundo, fizeste um percurso um bocado inverso do tradicional de um seminarista, não é? Exato. Primeiro estiveste com a comunidade e depois então decidiste ingressar no seminário episcopal. Agora vem um bico de obra, como é que eu vou dizer à minha mãe, com 31 anos, que eu vou para o seminário? Pois é, que já não está muito à espera, não é? Sim. Se eu dissesse à minha comunidade e à minha família que com 18, 19 anos, se calhar as pessoas, como viram-me sempre muito ligado à igreja, esperavam de mim que eu fosse para o seminário, mas as pessoas também, e a minha própria família, também não posso ser egoísta e pensar e dizer, mãe, vou para o seminário, bravo, vamos pipocas e confetes, não. Mas com o tempo também as pessoas vão ver, olha, se calhar foi mais um que não aproveitou a oportunidade. Até que em 2014 eu cheguei de férias, trouxe as minhas coisas todas do Pico, e disse à minha mãe em agosto, e disse, mãe, olha, vai para o seminário. E minha mãe não acreditou, até que chegou uma altura, no início de setembro, em que ela diz, os professores já estão para as escolas, o que é que fazes ainda em casa? E disse, mãe, eu vou para o seminário. E a minha mãe simplesmente deixou de falar tão abertamente comigo, e eu sempre tive uma ligação muito próxima com a minha mãe, e a minha mãe falava ao mínimo, olha, a comida está ali, vais sair, olha, a comida está aqui, vais para a missa. Passou dos mínimos, mas por mais que eu amasse a minha mãe, também não podia ficar indiferente daquilo que eu sentia. E pronto, vim para o seminário, a minha mãe veio-me trazer ao seminário com o meu pai aceitou, os meus amigos ficaram surpresos, até que enfim, que decides, e mesmo na Tuna Académica, ainda faço parte da Tuna Académica, porque a Tuna Académica da Universidade dos Açores dá-nos a possibilidade mesmo depois uma vez turno, sempre turno, não é? Exato. E continuo até, se calhar este verão vou ter que me despedir deles, e falava abertamente com eles sobre essa questão, em qualquer parte. Na construção civil, trabalhávamos com muitos ucranianos e falava muito de religião, eles eram ortodoxos, não é? Mas sempre foi bonito. E até que pronto, que eu vim para o seminário, a minha mãe veio-me trazer ao aeroporto, mas a minha irmã e o meu pai, e eu recordo uma conversa que a minha mãe disse, foi, se achares que isso não é para ti, volta para casa, que a mãe está aqui para te acolher. Claro que um filho é um coração da mãe fora do seu corpo.
E pronto, vim para o seminário e foi em 2014, no dia 14 de setembro, nunca mais me esqueço. Cheguei ao seminário, deixei as minhas coisas, fui para a Serreta, que era a Senhora dos Milagres. Não conhecia ninguém, era uma aventura, mas eu sou dado a aventuras, e pronto, e disse, olha, veio para o seminário, veio descobrir, não posso viver mais nesta ansiedade, e se eu achar que não é vida para mim, realmente eu voltava para casa e ia procurar através ou continuar os estudos na parte na católica de ciências religiosas, ou mesmo na área da construção civil, onde eu gostei muito de trabalhar nesta área. E pronto, eu estou aqui, 7 anos passaram, foram rápidos. E agora, a mãe? O que é que a mãe já percebeu que não vais voltar a casa? Ou que vais, mas na condição de sacerdote? Sim. A minha mãe sempre foi muito direta. O Sr. Reitor, por exemplo, quando é na segunda-feira da festa da minha paróquia, ele costuma ir lá e eu recordo-me a primeira vez, e ele faz uma pergunta: então, a senhora está feliz porque o seu filho está no seminário? E a minha mãe responde: ele está a fazer já a sua vida. Assim, seca, mas consciente. E foi, claro, que a família é o grande apoio ao longo deste... A família, a comunidade, os parques. Se calhar eu fui talvez o seminarista que mais parques conheceu. Entrei com o padre Jason, depois tive o padre Oniel, agora tenho o padre Tiago. Portanto, mas a minha grande referência é sem dúvida o padre José Gregório, porque foi aquele que me acompanhou durante muitos anos, e o padre Jason também, e o padre Oniel. Nós estamos sempre um pouco dos nossos parques. O que é que te imaginas a fazer agora, depois deste 27 de junho? Depois do dia 27 de junho, preciso descansar também e saborear este grande dia que vai ser, sem dúvida, um grande parto na minha vida, para uma outra vida com maior responsabilidade, com não só a responsabilidade da minha vida cristã, mas a responsabilidade de ser pastor de uma comunidade e de comunidades. Eu não sei, costumamos a dizer que de Santa Maria ao Curvo a Igreja Diocesana se faz, e de onde o Espírito Santo achar. Claro que nós nem todos nós somos iguais, todos nós temos os nossos carismas, temos a nossa identidade. Há paróquias com se calhar vou ter maior facilidade em adaptar-me, trabalhar e desenvolver uma pastoral. Se calhar há outras que eu vou ter, pelo fato de ser tímido, mais reservado. Sim, vamos às qualidades e às características menos abonatórias para o teu sacerdócio. Eu considero uma pessoa próxima, atento às necessidades, nomeadamente aqueles que mais sofrem. Fui assim aprendi isso muito da minha avó e da minha mãe. Somos muito generosos a nível da oração, perceber quem é que precisa, mesmo que eu não possa fazer nada. Eu, quando era pequeno, eu recordo-me num dia destes, eu partilhava isso com os meus colegas no retiro. Eu tinha, em 91, a Guerra do Golfo, e eu sentado na cama, e recordo a minha avó dizer assim: olha, vamos rezar pelos inocentes da Guerra do Golfo. E eu pensava que a Guerra do Golfo fosse o campo de golfe das Furnas. E o quintal da minha avó virado para as Furnas, e eu olhava para as Furnas e rezava. Pronto, virado para as Furnas, porque há um monte que nos separa, um cone vulcânico, e eu olhava para ali. E se calhar aquilo que as paróquias podem esperar de mim é uma pessoa atenta às necessidades, à fragilidade das pessoas, divertido, considero-me divertido, próximo, de estar na casa e ter a minha porta aberta para toda a gente. Não é novidade, porque assim tem sido ao longo da minha vida. Eu estava no Pico, eu morava lá de São Pedro de Alcântara, e onde é a pousada da juventude, e muitas vezes o barco chegava. Claro que o Pico evoluiu muito nos últimos anos, a nível de oferta hospitaleira, e na altura acho que era só a pousada da juventude, e às vezes o barco chegava à meia-noite, 1 hora da manhã, não havia, e a minha casa foi porto de abrigo para muitas pessoas com quem ainda hoje continuo a comunicar, imensas pessoas. Isso para dizer, pronto, serei um padre, se Deus quiser, de porta aberta, onde a minha casa é a casa dos paroquianos, e também espero ter as pessoas um lugar à mesa para falar, para dialogar, para chorar, para rir. E os maiores desafios, quais são? O maior desafio, Tatiana, talvez, eu sou um bocado reservado, gosto de trabalhar em pequenos grupos. A igreja nossa igreja não é uma igreja de massa, e por mais que nos custe aceitar, nós somos uma minoria, mas trabalhando bem as minorias, somos capazes de transformar uma pastoral de manutenção para uma comunidade de evangelizadores.
Eu ando a ler muito, por exemplo, um livro do padre James Mallon, em que ele criou um projeto Alpha, onde se nós chegarmos a uma paróquia e nós vamos encontrar pessoas com uma espiritualidade mais amadurecida, ou pessoas mais predispostas a trabalhar no campo de evangelização, se nós trabalharmos essas pessoas, e essas pessoas é quase o filme do Favores em Cadeia, e se essas pessoas forem trabalhando, eu no outro dia dizia, eu faço pastoral com o meu querido Padre Júlio, na Fonte Bastardo, no Porto Martins, eu dizia, se nós repararmos, a igreja tem muitos espaços vazios de pessoas, que se calhar nós conhecemos pessoas que faziam parte daquela comunidade, que sentavam naqueles lugares, e que de uma hora para a outra não se sabe. Claro que o Covid não é desculpa para tudo, mas o Covid veio reforçar essa ausência de muitas pessoas. Se calhar a nossa missão hoje, de cristãos, é chegar a estas pessoas e perguntar: porque é que tu te afastaste da igreja? O que é que se passa? Olha, Jesus tem saudades de ti, a comunidade sente a tua falta. Para a catequese, para o grupo coral, para o grupo de jovens, de mil e uma maneiras a gente pode servir. Se não tivermos carisma por uma coisa, vamos procurar servir de outra maneira. Nós cristãos temos que ser pessoas de serviço, caso contrário, o nosso cristianismo não faz sentido. Portanto, respondendo à pergunta da Tatiana, eu vejo-me a trabalhar, identifico mais com meios mais pequenos, não convivo bem, por exemplo, com zonas mais urbanas, com grandes paróquias. Queres conhecer os nomes dos teus paroquianos? Sim. Sim, e isso não é muito difícil para mim, porque eu decoro bem os números. As caras às vezes esqueço, mas depois... Eu sou o contrário. Porque eu sou de muita proximidade com as pessoas e aflige-me passar e não conhecer aquela pessoa, ou não ser conhecido enquanto padre, enquanto pastor, podendo ser útil para a vida espiritual daquela pessoa em específico. Já estamos a esgotar o nosso tempo e a pedir-te que deixasses uma mensagem à tua comunidade, a Ponta Garça, e também para todos os diocesanos, para todos os açorianos em geral. O que eu posso dizer à minha querida Ponta Garça, a minha mãe e mestra, porque a igreja é também, a nossa igreja, a nossa comunidade paroquial, é também uma mãe que nos gera, que nos acolhe e que nos faz crescer enquanto cristãos, mas também nos ensina a viver este cristianismo. À minha comunidade, um grande abraço, agradecer tudo o que fizeram por mim, sinto-me amado, tenho a felicidade de conhecer, a minha freguesia está à volta com 3.000 e tal habitantes, sei praticamente o nome de toda a gente, sei onde moram e toda a gente sabe quem é que eu sou filho, porque eu sempre fui muito próximo das pessoas. Estou a contar com o apoio de toda a gente para viver esta festa, esta ordenação é a minha ordenação, mas também a ordenação de toda uma comunidade que vê partir um filho da terra que, ao serviço da igreja. Acredito que as pessoas estão orgulhosas, estão contentes, estão felizes e têm muitas vezes comunicado que estão ansiosas. Após a ordenação, a missa nova será no dia 18 de julho, naquela semana antecedente. Não vou criar nada de novo por causa do Covid, não é? Para respeitar também a saúde das pessoas, mas uma vez que há missa todos os dias, para todos os dias vou arranjar um programa diferente, um dia para as catequistas, um dia para os romeiros, um dia para o grupo de jovens, com pregadores diferentes. Vou contar também com o apoio dos meus colegas e dos padres de ouvidoria, isso para fazer com que para que a paróquia também se sinta que esta festa é também deles. Claro que na ordenação, no dia antes da ordenação será uma missa campal, presidida pelo parco Padre Tiago e também a homilia do Padre José Borges, e para envolver toda a comunidade nesta festa vespertina. E então no domingo será na igreja paroquial, um grupo muito restrito, será apenas a minha família e um grupo pequeno de amigos, mas será transmitida e eu conto muito com o apoio das pessoas da comunidade, da diocese em geral. Conto com a oração por mim e pelos meus colegas e por todos os sacerdotes, que é importante. Somos humanos, falhamos, não há padres perfeitos, não há reitores perfeitos, não há seminários perfeitos, e a igreja é perfeita no sentido em que nasce do coração de Cristo. Os problemas da igreja, os pecados da igreja são os mesmos pecados de toda a gente, mas através da oração e da união de todos podemos fazer uma igreja mais profícua, mais ao jeito do coração de Jesus, que é aquilo que Ele nos chama, e é para Ele que eu quero entregar a minha vida. Jorge Sousa, muitas felicidades. Obrigado, neste tão
almejado dia de ordenação no próximo dia 27 de junho para ti, para os teus colegas, que seja uma missão muito bem sucedida ao longo de toda a vossa vida. Obrigado e bom domingo. Obrigado. E o Igreja Açores vai regressar na próxima semana. Até lá, tenha uma excelente semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.